Eu tive uma experiência que mudou minha vida. Durante 20 minutos, eu vi coisas que a maioria das pessoas nunca vê. Agora, vendo tudo o que está acontecendo, essas lembranças vêm com mais força em meus pensamentos. Quando eu fui convidado a dar esse testemunho, é que eu comecei a refletir, porque eu nunca disse isso antes. Mas eu achei que isso importava só para mim. Mas hoje, eu sei que as coisas de Deus precisam ser ditas. Há pessoas que precisam dessa palavra para continuar adiante. Eu não queria voltar, mas ainda não era a minha hora. Então eu acho que eu precisava dar esse testemunho. Sabe, hoje eu acho que as pessoas não deveriam ter medo da morte. Deveríamos nos preocupar apenas em viver como Cristo nos mandou. O meu nome é Tânia Nery e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais testemunhos como esse. E não esqueça de deixar o seu like. O que eu vou testemunhar aqui aconteceu comigo aos 28 anos e foi como se eu tivesse despertado para uma nova realidade. Passei a enxergar o que realmente importava na vida. Meus valores, minha família e minha relação com Deus. Eu posso te afirmar que é só isso que importa para você ganhar a salvação. Naquela época eu trabalhava para o governo e passava muito tempo fora de casa. Mal via minha família, mas depois do que eu vivi, eu me aproximei muito mais deles. Hoje, com quase 67 anos, quase não falo sobre isso. Significa muito para mim e compartilhar essa experiência não é fácil. Muitas pessoas não acreditam e por isso eu guardei para mim. Meus próprios familiares acham que isso é uma invenção minha, mas eu sei o que eu vivi é real para mim e é isso que importa. Hoje, com a pandemia, vendo o desespero das pessoas, eu preciso falar. Apenas minha esposa e alguns familiares sabem o que aconteceu, mas todos os dias essa lembrança volta à minha mente com clareza. Bem, vamos lá. Deixa eu te contar. Tudo aconteceu em um dia de esqui em Park City. Eu estava me divertindo muito, esquiando o dia inteiro. Até que na fila do teleférico, uma senhora veio descendo descontrolada, com os bastões dela indo para todos os lados. De alguma forma ela me atingiu. Mas continuei esquiando pelo resto do dia, sem perceber o que realmente tinha acontecido. Quando finalmente eu terminei e fui tirar a luva dentro do carro, notei algo estranho. Meu polegar estava caído, completamente fora do lugar. Foi aí que a dor começou a bater de verdade. Eu sabia que precisava fazer algo. Então marquei uma cirurgia. O momento mais marcante aconteceu na sala de cirurgia. O médico colocou um lençol para cobrir minha visão da mão machucada. Meu polegar direito estava gravemente ferido. Havia uma enfermeira lá. E em determinado momento ela disse ao médico que nunca tinha usado um torniquete antes. Ele tentou explicar rapidamente como fazer, mas a situação saiu do controle. Naquele procedimento, haviam 2 válvulas no torniquete, uma para apertar e outra para aliviar a pressão. A enfermeira abriu a segunda válvula, mas esqueceu de fechar a primeira. No mesmo instante, senti algo subindo pelo meu braço, chegando ao meu coração. Então tudo mudou. E foi aí que eu tive a experiência mais grandiosa da minha vida. Se não fosse essa segunda chance que Jesus me deu, talvez eu não herdaria o reino dos céus. Sabe, algo estranho aconteceu. Eu não sei explicar muito bem, mas de repente eu estava acima do meu corpo, assistindo a operação acontecer. Mas eu não estava sozinho. Havia alguém do meu lado observando comigo. Eu não sei dizer se isso é algo normal, mas eu via tudo com extrema clareza. Assisti cada ponto sendo dado no meu polegar. Lembro-me de ver a enfermeira sair correndo da sala, desesperada, gritando: "Eu o matei!" Acredito que naquele momento ela pensou que o seu erro tivesse sido fatal.
Mas enquanto tudo isso acontecia, eu senti uma paz inexplicável. O mais impressionante era que, embora eu não visse o rosto da pessoa ao meu lado, eu sentia que a conhecia. Não houve conversa, mas parecia que nos comunicávamos apenas pelo pensamento. Eu conseguia ouvir o que o médico fazia, mas não havia palavras entre mim e essa presença ao meu lado. A cirurgia continuava. Eu via o médico puxando, cortando o tendão, enrolando e recolocando tudo no lugar. Aquilo que deveria ser uma operação simples acabou sendo muito mais complicada do que o esperado. Eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei ali observando. Não havia relógio na parede e eu também não tinha como medir o tempo. Eu só sei que quando tudo terminou, eu voltei para o meu corpo. Essa experiência mudou completamente a maneira como eu vejo a vida e a morte. Eu percebi que nós não estamos sozinhos, que é algo muito maior além do que podemos ver. E que, no fim, o que realmente importa são as nossas escolhas, nossa fé e o amor que compartilhamos com aqueles ao nosso redor. Lembro-me de que naquele momento eu estava acima do meu próprio corpo, observando tudo o que acontecia. Fisicamente, eu estava deitado na mesa de cirurgia, com o braço posicionado de lado e um lençol cobrindo a minha visão. Mas, de alguma forma, a minha consciência estava ali acima, assistindo a tudo. De repente, algo me disse que era hora de ir. Não ouvi uma voz, mas senti essa orientação dentro de mim. E uma coisa ficou muito clara nesse momento. Para onde eu ia, eu nunca deveria olhar para trás. Essa era a única orientação que eu recebi. Não olhar para trás. E em um piscar de olhos, eu me vi em outro lugar. Eu estava de pé em um campo imenso. A pessoa que me acompanhava até ali ainda estava ao meu lado, mas eu não conseguia vê-la. Olhei para a esquerda e vi árvores gigantescas, muito diferente de qualquer uma que já tenha visto antes. Tinham troncos longos e folhas apenas no topo. Pareciam irreais de tão lindas. Mais à frente, ainda à minha esquerda, havia um imenso campo de flores selvagens. Elas eram simplesmente maravilhosas e chegavam até minha cintura. As cores eram vivas, brilhantes e magníficas. À minha direita a paisagem era diferente. Havia uma grama alta que também chegava à minha cintura. Tudo ao redor era incrivelmente tranquilo. Nunca senti uma paz tão grande. Então eu percebi que estava sozinho. A pessoa que me acompanhava até ali não estava mais lá. Na minha frente vi algo estranho. Parecia uma nuvem branca muito brilhante. Olhar para trás não era uma opção. Eu sabia que não podia, mas à esquerda e à direita eu conseguia ver caminhos longos, como se levasse a lugares diferentes. Foi nesse momento que minha vida passou diante dos meus olhos, como se fosse um filme. Do dia em que nasci até os meus 28 anos, tudo que eu tinha feito estava ali, diante de mim. As coisas boas, as ruins, tudo. E eu entendi que estava sendo julgado. Eu me lembro de algumas coisas doeram a serem vistas, enquanto outras me trouxeram uma sensação boa. Mas não havia ninguém ali para me defender, para dizer, ele não fez isso ou ele fez aquilo. A verdade estava simplesmente ali, inegável. Naquela época da minha vida, eu não estava no caminho certo. Trabalhava para o governo, no serviço postal, e só pensava em crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro. Passei muito tempo longe da minha família, sempre focado apenas em mim. Lembro que trabalhava em Jack Point, Nevada, um lugar isolado no meio do nada. Tudo o que eu fazia era para mim e não para aqueles que realmente importavam. Ao assistir a minha própria vida daquele jeito, eu percebi que precisava mudar. Algumas coisas que vi eram boas, outras não. Mas, acima de tudo, compreendi que eu tinha que ser melhor. Quando tudo terminou, eu senti uma paz indescritível. Era real. Nada daquilo era falso ou confuso. Não havia desculpas, nem tentativa de justificar minhas escolhas. Era tudo claro, puro, verdadeiro. Então, dentro da minha própria mente,
Senti que precisava seguir em frente. Não havia ninguém ao meu lado naquele momento, mas algo me dizia para me levantar e caminhar. Me aproximei daquela nuvem branca e, de repente, um braço forte surgiu no meio dela. Apenas um braço. Nunca vou esquecer sua aparência. Era um braço robusto de alguém que trabalhou duro a vida toda, provavelmente na lavoura ou em outro trabalho braçal. As mãos eram grandes, fortes, calejadas. Estendi minha mão para segurar aquela que se estendia para mim. Mas antes que eu pudesse tocar, a voz disse: "Ainda não é sua hora. Você tem mais coisas para fazer." Então o braço recuou, desaparecendo na nuvem. Naquele exato momento, voltei para o meu corpo. Quando acordei, o médico respirou aliviado, gritando: Ele voltou, ele voltou." Ele me disse que havia uma verdadeira guerra acontecendo dentro do meu corpo. A luta era porque eu não queria voltar. Onde eu estava era tão pacífico que não fazia sentido retornar. Lembro de ouvir o médico dizendo tudo o que estava acontecendo, mas para mim nada daquilo importava. Ele me perguntou por que durante a cirurgia meu corpo reagia de forma estranha na mesa. E eu respondi a ele com sinceridade: eu não queria voltar. O lugar onde eu estava era maravilhoso demais. Foi então que eu descobri que naquele momento eu havia sido declarado morto. Durante 20 minutos eu simplesmente não estava mais aqui. Havia um papel sobre o meu peito me declarando morto por 20 minutos. Mas, para mim, aqueles instantes tinham sido vividos no lugar mais tranquilo que se pode imaginar. Quando finalmente me trouxeram de volta, a minha esposa Connie estava no corredor do hospital. Ela nem fazia ideia do que tinha acontecido, mas eu sabia. E por 3 dias continuei sentindo aquela paz indescritível. Nunca em minha vida senti algo parecido. Era como se eu ainda estivesse ligado àquele lugar de alguma forma. O médico que cuidou de mim era o Dr. Skousen. Ele foi extremamente atencioso. Continuava voltando para me checar, para ter certeza de que eu estava bem. Ele parecia tão surpreso quanto eu com o que havia acontecido. Connie, minha esposa, e eu estamos casados há 45 anos e essa experiência foi algo que mantive muito privado por muito tempo. Algo sagrado para mim. Mas hoje eu sinto que preciso compartilhar. Essa vivência mudou minha vida, mudou a forma de como penso, como vejo minha esposa e nosso casamento. Hoje eu entendo que não devemos apenas tentar ser um casal, mas realmente nos tornarmos um só. Sei que ainda sou falho, que tenho muito a aprender, mas a minha vida tomou um rumo completamente diferente desde aquele dia, quando eu tinha 28 anos. Essa experiência também me aproximou muito mais de Deus. Eu sei, sem sombra de dúvida, que Ele existe. E por isso, não tenho mais medo da morte. Sei que quando chegar a minha hora, encontrarei novamente aquela paz indescritível. E só para deixar registrado, meu polegar funciona muito bem hoje. Gosto de chamá-lo de meu polegar biônico. Você que ouviu esse testemunho até aqui, se você ainda não teve encontro com o Senhor Jesus Cristo e quer fazer isso agora, faça essa oração comigo e repita as minhas palavras. Diga assim: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo morreu e ressuscitou o 3º dia. Receba Jesus como meu único e suficiente Salvador. Confesso que Jesus Cristo é o Senhor e é o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração comigo, você agora é um filho e filha de Deus. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para aprender mais da palavra de Deus e leia bastante a Bíblia. Seja bem-vindo à família de Deus. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Shalom.